Vasco empata com Cruzeiro, arbitragem gera polêmica em campo, polícia mira Pedrinho e Renato Portaluppi não concorda com Admar Lopes. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa segunda-feira e é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo aqui no canal. Lembrando que você deixando o seu like e se inscrevendo no canal, você ajuda muito o nosso trabalho. Então joinha aqui embaixo rapidinho, não custa nada, é de graça e todas as vezes que a gente voltar, você sendo inscrito no botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, vai ficar sabendo de tudo. Primeiro boletim de notícias do dia, lembrando que são 4 conteúdos hoje, live meio-dia, mais um boletim de notícias às 5h30 da tarde e live 9 da noite para a gente trocar aquela ideia. Então se inscreva para você não perder nada. Porque nesse vídeo vamos falar muito detalhadamente sobre a partida contra o Cruzeiro. O presidente Pedrinho está na mira da polícia de Minas Gerais, hein? Fizeram um boletim de ocorrências contra o presidente. Eu vou falar aqui para você também sobre a polêmica com Lucas Torezinho, o árbitro da partida. Vamos também falar muito sobre a divergência entre Renato Portaluppi e Admar Lopes. Ficou evidente. E muito mais. Vídeo recheado de informações, eu já quero começar falando sobre essa situação do jogo contra o Cruzeiro, né? Uma partida em que o Vasco conseguiu quase vencer, ficou por um triz para vencer ali. E, obviamente, quando o torcedor do Vasco tinha aquela esperança da vitória, tivemos alguns pontos aqui a serem colocados. O primeiro, a expulsão do Barros, tá? Ele tenta ali fazer uma falta, derrubar o Matheus Pereira, acaba que a perna dele atravessa, né, um pouco mais, ali acaba pegando a panturrilha do jogador. O jogador que caiu no chão, pediu atendimento e o Barros acabou sendo expulso. Eu acho que o Barros tem que pisar um pouco no freio, né, em relação a esse ímpeto, mas ali concordo com o Renato Gaúcho que ele falou na coletiva. O Barros foi para matar o lance. Era um lance perigoso de ataque do Cruzeiro, o Vasco ganhando por 2-1, ele foi ali para matar o lance, dar um totozinho, ele acabou que a perna dele foi muito pro lado, não foi a intenção do Barros fazer essa falta, né? Enfim, mas acabou fazendo. O Renato agora tratando internamente com o jogador, que precisa sim um pouco mais de trabalho psicológico, enfim, mas não vou aqui crucificar o Cauã Barros, não vou crucificar o Cauã Barros, porque o jogador está em desenvolvimento, é jovem e é bom jogador. Marcou 2 vezes nesse jogo contra o Cruzeiro. Tá? Apesar do erro, dá para consertar. Outro lance pontual foi o seguinte, com o Vasco vencendo o jogo, claramente as substituições do Renato foram um pouco questionáveis, né? Ele coloca dobras nas laterais para evitar esse cruzamento, porque ele sabe que o Vasco é frágil na bola aérea. Então ele propositalmente bota jogadores nas laterais, ele dobra as laterais, Piton e Cuiabano pelo lado esquerdo, Puma e Paulo Henrique pelo lado direito, para essa bola alçada não ser feita. Acabou que o Vasco levou gols, né, de bola aérea, mesmo dobrando essa marcação. E é claro que o Vasco sofre com bola aérea, a zaga do Vasco é muito baixa. O Vasco quase levou a virada no final do segundo tempo ali por conta disso, né? Então tem esse ponto também da bola aérea que tem que ser corrigida. Outro ponto ali é o seguinte, a arbitragem me dá 10 minutos de acréscimo, é um grande absurdo, tá? Eu acho que ali é o grande absurdo. Teve lances pontuais ali de possíveis pênaltis, até propriamente o lance do Barros puxando, né, o Fabrício Bruno, o pênalti em cima do Andrés Gomes, o pênalti em cima do Robert Renan, claramente também sendo puxado. Enfim, o árbitro falhou em vários momentos. Claramente um árbitro caseiro. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a algumas coisas do jogo, porque quando o árbitro ele estende a partida, aplica o antijogo, pede atendimento, porque vai ficar muito na cara ali, vai ficar uma coisa muito estranha se ele ficar colocando, né, acréscimo sobre acréscimo. Então, cai no chão, acho que faltou um pouco de antijogo ali para o Vasco em algum momento. Mas enfim, o resultado 3-3 para mim é um baita resultado. Se chegam para mim e falam assim, Lineker, olha só, 3-3 Cruzeiro e Vasco lá no Mineirão, eu assino na hora. Eu sei que o sentimento era de poder ganhar, de poder chegar, mas eu vou falar para você uma coisa aqui, resultado excelente, tá? Na minha opinião. O Cruzeiro é um grande time, tem um grande elenco, o Tite caiu, né, após esse empate com o Vasco, mas tem uma equipe muito boa, né? E com isso, né, o Vasco em 2 jogos, que com o Diniz o torcedor já estava praticamente abandonando, né, que era contra o Palmeiras em São Januário e contra o Cruzeiro no Mineirão, o líder e um elenco fabuloso ali. Perdemos esses 2 jogos. Não, Renato Portaluppi muda completamente o panorama e em 6 pontos conquista 4, sendo um em casa e o outro fora. Agora o Vasco encara o Fluminense no Maracanã e depois o Grêmio em São Januário. Jogos importantes, né? Principalmente esse contra o Fluminense. Eu acho que é o momento de você, torcedor, lotar o Maracanã.
A gente vai mostrar a força da torcida nesse jogo, nessa virada de chave com o técnico Renato Portaluppi. Então eu conto com você para essa virada de chave. Lembrando que o Vasco precisa vencer para se afastar ainda da zona da degola, né? Ele está em 15º, mas ainda está flertando muito ali com a zona do rebaixamento. Vencendo, a gente começa a ter um panorama diferente, e o Renato Portaluppi, que prioriza o Campeonato Brasileiro por conta da zona do rebaixamento, né? Agora pode, quem sabe, mudar aí o planejamento, sair dessa ideia de luta contra o Z4 para buscar um planejamento um pouco mais ousado, quem sabe numa Copa do Brasil ou até mesmo numa Copa Sul-Americana. Saindo de perto da zona do rebaixamento, vai ficar mais confortável para a gente buscar um panorama, né, um pouco mais otimista para o Vasco. E eu aguardo muito isso. Olha só, depois do jogo, né, o Lucas Torezinho, o árbitro da partida, foi questionado pelo presidente Pedrinho ali na saída do campo, né, para os vestiários. O presidente foi em cima dele de forma incisiva, e eu já quero aqui prestar todo o meu apoio ao presidente Pedrinho. Tem que ser assim, não pode ser diferente. Tem que ser dessa forma. E parabéns por cobrar o árbitro, presidente. Parabéns. Faltou o senhor ali na coletiva falar abertamente algumas coisas? Sim, o Admar foi até lá. Mas parabéns, tem que ser assim. E aqui a gente vai elogiar quando tiver que elogiar e criticar quando tiver que criticar, na verdade, né? Então, parabéns ao presidente Pedrinho, que foi lá, botou a cara e sim, cobrou o árbitro da partida. E segundo as informações, né, ele foi diretamente ao árbitro, que o ignorou, né, e começou a andar. O Pedrinho falou que botou as mãos para trás, foi falando os lances para eles, até que a polícia militar de Minas Gerais soltaram sprays de pimenta e o afastaram com um escudo ali, né? Normalmente esses policiais são treinados para organização, né, social, né? População, grandes populações, então acabam que vão para o extremo muito rápido, né? E o presidente Pedrinho sofreu nesse momento, né, ali os sprays de pimenta juntamente com o Admar. Nas imagens parece o Pedrinho sendo carregado ali pelos braços, né, por 2 membros do staff, e o Admar Lopes com a camisa no rosto, assim como se estivesse se protegendo de algum tipo de respiração nociva para a sua parte ali, a sua integridade física naquele momento. Então, depois disso tudo, sai a informação que eu vou trazer para você aqui, que a Polícia Militar de Minas Gerais abriu um BO contra o presidente Pedrinho. É isso mesmo, o presidente Pedrinho na mira da polícia. Tem um boletim de ocorrências relacionado aí ao presidente Pedrinho, depois do jogo entre Cruzeiro e Vasco. E depois disso tudo, Admar Lopes e Renato Gaúcho falaram na coletiva, e teve um ponto muito diferente dessa coletiva ali, que deu uma divergência ali. Não é que Admar Lopes e Renato Gaúcho estão brigando, não é isso. E o Renato Gaúcho só não concordou, não repetiu aquilo que o Admar Lopes falou. Bom, iniciando a coletiva, o Admar fala sobre essa questão envolvendo o árbitro, cita ali alguns lances, né? Totalmente insatisfeito com a arbitragem do Lucas Torezinho, e aí depois entra Renato Gaúcho. Ao ser perguntado pelo árbitro, ele fala: não, para mim a arbitragem foi boa, o único problema ali foi o acréscimo. Então, completamente, o Admar acaba de falar, levanta, o Renato Gaúcho senta e fala algo diferente, né? O que o Admar saiu totalmente insatisfeito, o Renato Gaúcho não falou dessa insatisfação e falou o contrário, né? Não concordou muito, ele não ficou de acordo as duas falas. Mas, obviamente, a gente precisa saber que o Renato Gaúcho é lobo velho do futebol, né? Tá fazendo ali a sua política, né? Não criticou a arbitragem, tá fazendo ali a sua política de boas-vindas, é um cara articulado, não é bobo, e com certeza ali fez, né, uma política para você ficar bem ali em todas as instâncias, que também é positivo. Se um já cobrou, 2 já cobraram, eu vou ficar aqui na minha para ser um ponto de equilíbrio, para quando eu precisar cobrar de verdade, eu vou estar chegando lá e falar: ó, aquela vez lá eu aliviei, mas pô, essa daqui não dá. Então, Renato Gaúcho é um cara muito vivido, e o trabalho dele no Vasco está sendo muito positivo, na minha opinião, e eu queria saber a sua, porque agora eu quero ir lá nos comentários ver se você também aprova esse início de trabalho do técnico Renato Portaluppi. Vou passar lá agora e, claro, vou deixar a coletiva completa para você aqui acompanhar Renato Portaluppi falando essa divergência, né, que eu trouxe com o Admar Lopes, e o Admar Lopes abrindo a coletiva. Então escutem agora Admar Lopes e depois o técnico Renato Gaúcho. Muito obrigado pela sua presença, daqui a pouco eu volto com mais informações. Não esqueça, hein? Grava aí, 12h estamos de volta com a live, 5h30 da tarde o segundo boletim de notícias do dia e 9 da noite a nossa live da Night, beleza? Tô te aguardando, hein? Boa noite a todos. Venho em nome do Vasco da Gama
falar que a atuação do Sr. Lucas Torrezinho hoje foi completamente inaceitável. Já não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com esta tendência de um árbitro caseiro. Há aqui um lance claro para expulsão numa falta sobre o Tchetché, que nem sequer foi ao VAR. Tem aqui 2 pênaltis, claro, um sobre o Roberto Renan e outro sobre o Andrés Gomes, que o senhor juiz, não sei o que é que ele viu, o que é que ele sentiu, não sei se é uma questão de intensidade ou não, mas que foi completamente vergonhoso. E uma atuação, no fundo, bastante caseira, naquelas faltas pequeninas, bobinhas, que nos foram empurrando cá para trás. No final, não contente ainda dá 11 minutos de compensação, sem motivo nenhum aparente para dar 11 minutos de compensação. Por isso, lamentar claramente pelo futebol brasileiro ter atuações destes árbitros, e isto dos árbitros caseiros acabou nos anos 80, nos anos 70. Hoje em dia é completamente inaceitável um tipo de atuação deste nível. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. Vamos, tá ok aí? Pode ir, Bruno. Renato, boa noite. Que sentimento fica hoje desse empate em 3-3 hoje aqui no Mineirão? No segundo tempo que aconteceu absolutamente tudo. O Calor faz 2 gols, depois é expulso. Vocês conseguem o terceiro gol e acabam levando o gol aí já nos acréscimos da partida. Que gosto fica hoje o jogo aqui no Mineirão? Cara, pelas circunstâncias todas do jogo, acho que, em primeiro lugar, já dei, e vou repetir, dei os parabéns pro meu time. Uma entrega muito grande. A gente sabia que no início do jogo o Cruzeiro ia pressionar bastante a gente, até pela situação deles no campeonato e jogando em casa. Não começamos tão bem, mas praticamente eles não tiveram muitas chances. Sofremos o gol, depois tivemos uma ou duas oportunidades no final do primeiro tempo. Voltamos melhores no segundo tempo, conseguimos empatar, virar o jogo. Tomamos o empate e ainda conseguimos fazer o terceiro gol. E, infelizmente, a gente tomou nos descontos o gol de empate. Eu posso falar da partida? Volta a repetir. Deus. É toda hora a mesma coisa. Aí o técnico é mal educado depois. O que eu posso falar é dar os parabéns para o meu grupo. Não é fácil você enfrentar o Cruzeiro aqui no Mineirão, na sua casa. O time do Cruzeiro tem muita qualidade. No momento que nós demos os 2-1, nós perdemos, infelizmente, o Barros pela expulsão. Então, se enfrentar o Cruzeiro aqui dentro com um jogador a menos, não é fácil. E mesmo assim, nós conseguimos virar o jogo novamente. Mas, infelizmente, nós tomamos esse gol de empate, mas poderíamos ter sido aqui com os 3 pontos, mas acho que pelas circunstâncias, pelo que aconteceu durante a partida, principalmente jogando com 10 homens contra o Cruzeiro, foi um bom resultado. A gente leva um ponto. O importante sempre é você somar ponto ou pontos fora de casa. E foi o que aconteceu. Até porque a gente não tem tido muito tempo para treinarmos. E a gente, pelo menos sob o meu comando, a gente jogou 2 jogos contra 2 times, sem dúvida alguma, que o Palmeiras é certo que vai brigar pelo título. O Cruzeiro, se ele embalar no campeonato, é mais um candidato para brigar na parte de cima da tabela. Então, acho que o time está de parabéns. Mais uma vez, parabéns ao nosso torcedor, né, que veio aqui, fez festa, incentivou bastante o time. E eu acho que o próprio torcedor nosso, né, está satisfeito pelo que a equipe tem produzido dentro do campo, principalmente em termos de entrega. Renato, boa noite. Pedro dos Santos, da Litoral News. 2 perguntas em uma. Primeiro, você falou sobre a expulsão do Barros. Queria que você fizesse uma análise dele, da partida dele, os 2 gols, a expulsão, e ele já tinha sido expulso nessa temporada vestindo a camisa do Vasco, e também sobre a situação da arbitragem. É possível não falar a atuação do Torrezinho, da equipe dele, durante o jogo, e como foi a conversa com ele no final da partida? Não costumo falar de arbitragem. Eu vou falar uma coisa, eu acho que ele foi bem no jogo, sinceramente. Eu só não entendi a quantidade de minutos que ele deu, 10 minutos. Eu acho que só ali houve um exagero. Eu acho que não tinha que dar 10 minutos. Mas no mais, ele fez uma boa partida, até porque eu não gosto de falar de arbitragem. Ele não teve assim um erro grave que prejudicou a equipe do Vasco. Quanto ao Barros, eu conversei com ele, troquei algumas ideias com ele, analisei bem o lance. Eu vi, inclusive, a expulsão dele contra o Flamengo, estava vendo aquele jogo. Mas hoje, infelizmente, ele foi expulso, ele nos ajudou bastante, fez 2 gols.
É garoto ainda, eu tenho dado bastante conselhos para ele, eu tenho lapidado ele dentro do campo também. Ele comete às vezes alguns erros infantis, que é normal por causa da idade, mas o garoto tem futuro. Mas se você for analisar bem a expulsão dele, ele foi sim para fazer a falta, mas ele não foi para fazer aquele tipo de falta. Ele dá o toque para derrubar o adversário, só que a perna dele, o pé dele entra demais entre as pernas do Matheus, e aí sim, quando ele solta o pé, pega na panturrilha. A expulsão foi justa, não estou discutindo, ela foi justa, só que não teve a intenção. Mas foi falta e mereceu ser expulso. Só que só foi derrubar. Uma coisa é você ir lá e fazer aquele tipo de falta de cara, até para machucar o adversário. Não foi o caso. Ele foi para dar o tapa, para derrubar o adversário, só que o pé dele entrou demais e aí pegou na panturrilha e uma falta daquela, sem dúvida alguma, é expulsão. Renato, boa noite. Qual foi o tipo de conversa no intervalo, no vestiário, para essa mudança de comportamento dos jogadores? 3 gols no tempo? Nós tínhamos que jogar. A gente estava marcando, mas com a bola a gente não estava jogando. Então essa confiança que eu passei para eles, você tem que aparecer para o companheiro, vocês precisam jogar. Você vê que nós não fomos tão bem assim no primeiro tempo com a bola e o Cruzeiro praticamente não criou muita situação de gol. Praticamente aquela do gol e talvez mais uma. Só que no finalzinho a gente criou, nos últimos 5 minutos a gente criou 1 ou 2 oportunidades. Eu falei exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter a coragem de fazer a jogada, o companheiro tem que aparecer para o companheiro e tem que pisar na área. Eu preciso de gente que pise na área, porque lá tudo acontece. Então nós melhoramos nesse sentido no segundo tempo. A equipe se soltou um pouco mais. Conseguimos sim o empate, depois viramos, depois damos gol de empate, fizemos o terceiro, mas infelizmente no final fica aquele gostinho, né, que nós poderíamos ter vencido. Mas por outro lado, não vamos nos condenar porque a gente enfrentou uma grande equipe. Você pode falar, mas está no Z4, mas daqui a pouco o Cruzeiro vai embora, tem elenco para isso. E mesmo assim, jogando principalmente com 10, não é fácil. Não é fácil você jogar com 10. A gente procurou tirar todos os espaços, nos defendendo. Dobrei a marcação pelo lado, mas é difícil. O Cruzeiro tem jogadores acima da média, jogadores inteligentes. Mas mesmo assim, eu gostaria da vitória, né? Mas pelo que aconteceu durante os 90 minutos, o meu grupo está novamente de parabéns. Renato, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre justamente essas substituições ali, né? No momento que você perde o Barros, você troca os 3 homens de frente de uma vez. Você acha que talvez foi um pouco precipitado ali, o Andrés Gomes pudesse ficar mais um pouco, e aí o time acabou recuando muito e sofrendo um pouco? Não, porque a tua pergunta é boa, mas eu vou te ajudar, vou analisar. O André, o Gomes, por exemplo, nós tínhamos um jogador a menos. Eles começaram a botar jogadores de ataque. Ele já estava com cartão amarelo. Qualquer falta que ele fizesse, poderia perder mais um homem. Aí eu tirei ele. Tirei o Nuno, que ele estava bastante desgastado também, e aí eu dobrei a marcação pelos lados, porque eu sabia que o Cruzeiro ia jogar pelos lados, tanto é que o Tite começou a botar atacantes pelo lado, e ali era 2 contra 2. Então eu fiz uma linha de praticamente 5 lá atrás. Com o jogador a menos não adianta você se expor. Você vai deixar espaço pro adversário, e aí a coisa poderia complicar ainda mais. Não, a gente fez a coisa certa, assim, tanto é que a gente conseguiu mesmo assim fazer mais um gol, né? Mas infelizmente nós pecamos na marcação e tomamos o gol de empate. Então tem horas que o treinador tem que pensar, não adianta você querer colocar mais um homem de frente, e aí daqui a pouco o adversário dobra as jogadas pelo lado, fazem 2 contra 1, e aí nós iríamos deixar muito espaço pro adversário. Mas foi bem, infelizmente nós somos 3 gols de cabeça. E olha com a dobra pelo lado, né? Imagina se nós não tivéssemos. A gente tinha que evitar dessa bola chegar dentro da área. Infelizmente não deu para evitar o tempo todo e a gente tomou os gols, mas eu volto a repetir. A gente está no caminho certo. Não vai ser da noite para o dia que eu falei que a gente vai corrigir tudo, a gente vai disparar, vai ir lá para a parte de cima da tabela. Degrau a degrau, aos pouquinhos. Eu tenho certeza que com a ajuda do nosso torcedor a gente vai já buscar uma posição bem melhor na tabela. Obrigado, né?